Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Aqui, empresa do Grupo Gazeta de Comunicação. Satisfação estar de volta com você, ao vivo. Só me fala qual que é a minha câmera aí, para eu saber. Essa aí, né? Essa aí é a minha câmera. Vou levar para casa depois que terminar o programa aqui, porque depois... O Opinião está no ar aqui. Hoje, não é? Ou a gente vai falar muita coisa... Tem muita informação quente, tem muita informação importante para você nesta quinta-feira. Hoje é 3 de julho de 2025. Como vai? Vai bem? Eu torço... Tá ficando preto atrás de mim. O que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Eu vi um negócio preto aqui, eu quase saí correndo. O Opinião está no ar aqui. Hoje, Lorenberg e eu, e evidentemente, principalmente você, faremos o Opinião aqui, não é? A gente vai bater um papo sobre as notícias mais relevantes deste dia de hoje, desta quinta-feira. Então, fique bem ligado, fique bem atento. Se você quiser interagir com a gente, esteja bem à vontade. A interação aqui, quem manda no programa aqui é você. 99932-2529. Aí você manda sua mensagem de texto, opinando, seja qual for o assunto, evidentemente, desses assuntos que circundam o nosso noticiário aí, seja local, estadual, federal e até mundial. Ok? Aqui é bom. Aqui nós abrimos espaço, evidentemente, principalmente ao nosso telespectador. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Com frio? Indo embora. Hoje está bem menos. Menos frio? Menos frio, muito menos frio. Porque ainda ontem garoou. Hoje nem garoa apareceu. Aqui em Cuiabá tá... Eu ainda acho muito frio. Esse negócio de frio é comigo não. Haja cappuccino. Então a Opinião está aqui, começando nesse instante aqui com você. E é bom ter você que está acompanhando a gente tanto aqui no canal 22, como também pelo www.gazetadigital.com.br. Me perguntaram aí, Paulo, vocês não vão transmitir mais pelo Facebook? Nós estamos providenciando os detalhes técnicos, porque tem toda uma burocracia aí, tudo, né, para transmissão, e a gente logo, logo vai estar com a solução sobre isso aí. Você vai voltar em breve a assistir, você que está em qualquer lugar aí, ou até mesmo no trânsito, né? De repente abre lá no Facebook, está a transmissão do nosso programa Opinião ao vivo para todo mundo, né? Mas tem o Gazeta Digital, está lá, www.gazetadigital.com.br, lá também estamos ao vivo para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho dessa companhia. Aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, como quer que você se encontre, e eu espero que você se encontre bem, não é? Esteja bem e que se mantenha bem. Pois bem, eu vou puxar um assunto aqui. Eu vi a Rafa pautou aqui, trouxe algumas observações. Eu vou abrir aqui e chamar o Lorenberg para dançar. Quando eu falo chamar para dançar, é para chamar para opinar, não é? Teve hoje uma decisão do ministro Dias Toffoli, com a qual, mais uma vez, eu não concordo, porque eu estou arrepiado, estou indignado, para não falar palavrão, eu estou muito indignado com a questão da roubalheira dos velhinhos do INSS. O glorioso Dias Toffoli, eu até tinha feito, rapaz, separado aqui a notícia aqui, ó. Toffoli homologa acordo para ressarcir vítimas de fraudes. Paulo está indignado com isso, vai ressarcir os velhinhos, os pensionistas. Não estou indignado com isso. Eu estou indignado porque aqueles que roubaram, nem neles se fala. Os que roubaram não estão sendo... Não tá havendo uma mobilização, inclusive das forças maiores de segurança, digo PF, por exemplo, né, da forma que deveria ocorrer.
para fazer com que sindicatos, quem quer que seja, associações que estejam envolvidas, que fizeram maracutaia, que pegaram dinheiro das pessoas sem autorização ou da forma não legal, da forma ilegal, não é? Esse pessoal está passando, assoviando à frente do povo brasileiro que mais uma vez vai arcar com essa responsabilidade. Pelo menos 6 milhões, estima-se, de brasileiros foram fraudados. Pasmem, metade disso, pouco mais da metade, reclamou, não é? Recorreu para tentar ter esse ressarcimento aí. Agora houve a homologação de um acordo, Lorenberg e Alves. Consta que dia 24 próximo, 24 de julho, acho que é de julho, vão começar a pagar aí e não vai ser todo mundo, vai ser uma fatia desse pessoal, dessa parcela, vai ser uma parcela desse todo, né? Eu estou indignado por isso. É lógico que as pessoas que perderam, que vão ter esse ressarcimento, elas estão felizes, não é? Só que quem vai pagar somos nós, o pagador de impostos. E aqueles que roubaram verdadeira, seja ele quem for, se foi o irmão do Lula, foi o sindicato do Caixa Prego, que seja, foi em 2019, provando que seja. Agora, o que está havendo aí é isso fora daquela malha, daquele crivo de ter que declarar, de não ter empecilho depois, não sei se é arcabouço que fala, não é? Para que não influencie negativo, para que não vire considerado como pedalada fiscal, não é? Para que não haja problemas. Ou seja, o Toffoli está homologando, ou seja, está legalizando um ato que, num primeiro momento, soa como positivo. Por quê? Porque alguém vai ter ressarcido o seu... Agora, o que me deixou mais arrepiado, Lorenberg, é que os contemplados, aqueles que terão seu ressarcimento do dinheiro que foi surrupiado, eles não poderão entrar na justiça contra a União. Nós vamos pagar você. Nada mais do que obrigação, vamos ressarcir você, que não é mais nada do que a obrigação. Mas você não pode judicializar, você não pode botar o governo no pau. Gente, eu quero saber o que aconteceu, a origem dessa fraude, por que usaram meu nome sem a minha autorização, preto no branco. Eu tenho esse direito, cidadão brasileiro, de acordo com a Constituição, eu tenho esse direito de querer saber, não é? E então, de acordo com esse acordo, de acordo com o acordo homologado pelo Dias Toffoli, esse cidadão lesado, ele vai ter aí, paulatinamente, aí, a devolução daquilo que foi, e não serão todos, volto a frisar, só que ele não vai poder, calado, está aqui seu dinheirinho, calado, sem ter que fazer maiores alardes. Vou chamar para dançar professor Lorenberg. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, é preciso a gente fazer algumas considerações. O judiciário, seja o juiz de primeiro piso, seja no último piso, como vocês quiserem, o juiz não investiga, julga. Quando o judiciário é provocado, e o judiciário existe para isso mesmo. Se você, amigo, sentiu lesado o seu direito e você considera que o seu direito tem que prevalecer, você recorre ao judiciário. O judiciário está aí para isso. É para simplesmente dirimir dúvidas e para trazer uma solução a um problema. No caso do Dias Toffoli, cabe ao Supremo não investigar, mas homologar um pedido de ressarcimento. Está tudo legal, está tudo correto, não tem nada de errado neste particular.
E aí o Paulo tem razão na questão da investigação, que está em curso. A Polícia Federal está investigando o caso e é preciso que haja mesmo investigação. Eu sou partidário da ideia, que sempre fui. Quando há uma denúncia, tem que ser apurada essa denúncia. Quando há uma acusação, tem que ser apurada essa acusação até a última consequência. Doa a quem doer, não importa quem seja. Envolvidos no desvio do dinheiro, no desconto ilegal, são 11 entidades. 11 entidades. 3 governos. Governo Michel Temer, embora a investigação comece em 2019, mas eu tenho notícia que teve desde 2018. Então, desde 2018 a 2024, essas entidades, são 11 entidades, estão sendo religiosamente investigados pela Polícia Federal. E eu confio na Polícia Federal, porque a Polícia Federal não é polícia de governo, é polícia de Estado. E como polícia de Estado tem que ser mantida dessa forma. Tem um ponto fantástico nessa história toda. Teve uma época que fazia um barulho danado com a Polícia Federal. Agora não. Não há mais barulho, mas a investigação corre. Tanto corre, amigos, que na semana passada eu tive contato com a matéria, foi publicado pela Folha de São Paulo e republicado na UOL, e isso é grave, ainda nesse mesmo assunto, que a segunda entidade que mais lucrou com os descontos indevidos, a segunda entidade, se não me falha a memória, e me perdoe se eu errar o nome, Conafer, ela bancava passagens aéreas para parlamentares. E mais ainda, bancava aluguel para um casarão em Brasília para a Frente Parlamentar Empreendedorismo Rural. E o presidente dessa frente parlamentar é um deputado federal do PP. E está envolvido nisso tudo Onyx Lorenzoni, que é um ex-ministro, foi ministro em um governo, em um desses governos. Ok, amigos? Está lá publicado, de acordo com a matéria. Está lá publicado. Portanto, há sim em curso uma investigação. E eu vou continuar torcendo, e aí nesse caso eu torço mesmo, para que venha colocar tudo em panos limpos, tudo às claras, tudo sobre a mesa, quem são de fato as pessoas e as entidades que usufruíram de um benefício que não é benefício, que é roubo mesmo, que é roubo. Há uma CPI no Congresso Nacional, não sei se ainda já instalou ou aí está prestes para instalar, nessa eu não confio. E vou dizer por que eu não confio. Com toda a clareza do mundo, eu estudo jogo político, eu não leio matéria para comentar, eu estudo jogo político. E acompanho as CPIs há muito tempo. Por exemplo, no ano passado, eu estava lendo o relatório da CPI do IPEMAT, aqui no estado de Mato Grosso, nos anos 80, para ser mais claro. Só para o amigo perceber que eu estou de olho em tudo isso. E ao lado dessa CPI da IPEMAT, também teve uma CPI na Assembleia Legislativa nos anos 80, a CPI do Esquadrão da Morte. Um grupo de extermínio dentro das polícias estaduais. Ok, amigos? Lá no Congresso Nacional, eu também acompanho as CPIs no Congresso Nacional. No ano passado, eu estava lendo também um relatório da CPI dos anões do orçamento. Lembra, amigo, dessa? Lá em 1993. Ok? Vamos para mais recente. Eu acompanhei todos os depoimentos importantes na CPI do Covid. Acompanhei e li o relatório final. Todo. Então, eu estou de olho em tudo isso. E li também e acompanhei os principais depoimentos da chamada CPMI do 8 de janeiro. Eu li por 6 vezes
o relatório oficial de 1.334 páginas dessa CPI. E li também 424 páginas do voto em separado. Então eu estou de olho. Por que eu não concordo, ou melhor, não é essa frase correta. Eu não acredito no resultado bom, favorável ao conjunto da população para essa CPI dos desvios do INSS. Por uma razão muito simples. Esta investigação atinge 3 governos e é suprapartidário. Tem parlamentar envolvido nisso, amigos. A pergunta que eu faço ao amigo telespectador é a seguinte: será que essa CPMI vai investigar os seus pares? Essa é a primeira pergunta. Porque a CPMI do 8 de janeiro não investigou, embora tinha parlamentar envolvido, mas não investigou. Quando se tem uma CPI que envolve apenas um governo só, sabe o que acontece? O amigo que não estiver familiarizado com aquilo que eu vou falar, para ficar mais claro ainda. Por exemplo, a CPMI do Covid. Uma tropa de choque de parlamentares que não estava na CPMI para investigar coisa nenhuma, estava para blindar o governo. Ok? E uma outra tropa de choque usando aquilo como palanque eleitoral. A CPI ou CPMI, não importa, é um instrumento da minoria e de fiscalização. Ok, amigos? Mas nem todas as pessoas que fazem parte de uma CPI estão dispostas a investigar, mas para usar aquilo como instrumento ou como palanque eleitoral. Lá na CPMI, que eu estou mencionando agora, tinha esse grupo também. E tinha um outro grupo menor para investigar. Então, sempre tem esse jogo na CPMI ou na CPI. Agora não, são 3 governos. Então, você tem, em tese, 3 tropas de choque para blindar o governo A, para blindar o governo B, para blindar o governo C. O que vai sobrar? Praticamente nada. Porque o que sobrou vai usar a CPMI para palanque eleitoral. Eu vou para o intervalo comercial, a gente retoma o assunto e outros tantos mais após o break comercial aqui ao vivo com o nosso programa Opinião. Um instante só. Ok, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião aqui na TV Pantanal. Vamos ao GD. O GD é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, o prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, do PL, reagiu com críticas às declarações da vereadora Maísa Leão, que é do Republicanos, que tem apontado falhas estruturais e superlotação nas unidades de pronto atendimento UPAs da capital. Em entrevista, Abílio rebateu os apontamentos e insinuou que a vereadora estaria defendendo pessoas que procuram as unidades apenas visando obter atestados médicos. Abre aspas. Eu tenho reparado em vários discursos da vereadora que parece que ela está defendendo quem quer pegar atestado. O tempo todo eu vejo ela se posicionando em defesa disso, fecha aspas. Disparou aí o prefeito em tom irônico nesta quinta-feira. A fala de Brunini veio após Maísa afirmar que as imagens divulgadas pelo prefeito esta semana mostram apenas a recepção das UPAs
enquanto as salas de emergência e também enfermarias seguem lotadas com falta de macas, medicamentos e estrutura básica. Ela ainda desafiou o gestor a visitar pessoalmente os setores mais críticos das unidades de saúde. Está aí no GD, ó, que tem essa outra também aqui. Em meio a duras críticas sobre a lentidão na liberação de alvarás pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a SEMA, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, encaminhou à Câmara um projeto de lei complementar, um PLC, que prevê a criação de 50 novos cargos comissionados para reforçar a equipe técnica do Executivo. Segundo o texto, a medida visa aumentar a produtividade da pasta e outras áreas estratégicas da gestão. O projeto, enviado em caráter de urgência, será votado na próxima terça-feira, dia 8. A proposta apresenta aí a criação de 36 cargos de assessor especial, o chamado GDA 6, com remuneração de R$ 4.133,12 e 14 cargos de assessor técnico GDA 7, com salário de R$ 2.962,07, segundo a tabela remuneratória oficial do município. Aí, portanto, está sendo, passando pelo parlamento lá a criação desses cargos que são importantes, de fato são para dar um reforço aí na fiscalização, porque a gente precisa muito desse trabalho desenvolvido aí pela SEMA, que é SEMA com 2 M's, né? Que simboliza aí Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. GD, www.gazetadigital.com.br. Eu acho que o prefeito acerta, Lorenberg, quando se preocupa com essa questão do meio ambiente. E acho preocupante o posicionamento dele, mas também não estou aqui dizendo que a Maísa Leão está certa, não é? Porque a gente tem que checar as coisas com mais cautela para emitir opinião, na minha opinião, né? Mas o fato de que nós temos que ver realmente, admitir realmente que está frágil o serviço de saúde pública prestado à população, está. O Abílio, o prefeito Abílio, está no começo de gestão, então eu não posso apontar dedos dizendo que a culpa é do senhor. O que eu não acho correto é dizer que está tudo bem, que não tem problemas graves, crônicos, não é? E eu, particularmente, sou a favor de que o prefeito, a secretária de saúde, vereadores se unam e façam essa varredura, façam visitas de surpresa nas unidades, nas UPAs e demais unidades de saúde, porque eu sei que vão verificar em loco, com honestidade. O que é honestidade? Honestidade é você enxergar, isso aqui é um copo d'água, está lá na UPA, opa, isso aqui é um copo d'água. Não adianta eu enxergar que isso aqui é uma panela de pressão. Então, a gente tem que enxergar, se existe o problema, está faltando o medicamento, se o médico não foi trabalhar, esse é um problema que tem que ser constado o relatório ali, naquela hora, para que providências imediatas sejam tomadas, não é? Esse é meu ponto de vista. Agora, não vou entrar no mérito do duelo dos dois, quem tem razão, quem que não tem, porque essa questão do atestado é um negócio que assombra realmente, só que eu não posso afirmar. Não é? O prefeito disse, mas ele pode falar que ele é o prefeito, mas eu queria que o Lorenberg opinasse no macro, Lorenberg, sobre essa questão da saúde aí,
que se todos ficarem, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e se eles não trabalharem no mesmo sentido, nós vamos ter dificuldade para quê? Para achar a solução, para resolver esses problemas crônicos aí que eu falei, falta de médico, falta de médico, falta de medicamento e por aí vai. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, é preciso fazer algumas observações a respeito disso. O primeiro deles, eu concordo com o Paulo inicialmente, quando ele disse que o prefeito, de fato, está mesmo preocupado em estruturar ou reestruturar uma secretaria em busca da prevenção, da defesa do meio ambiente. E aí, por isso, ele criou alguns cargos, está mandando na Câmara Municipal para analisar, para aprovar ou não, ou para fazer emenda, porque é um direito que cabe à Câmara fazê-lo. E tomara que ela faça isso mesmo, que ela discuta isso mesmo. Do ponto de vista estrutural, o prefeito tem razão. Agora, com a relação à discussão entre o prefeito, discussão via imprensa, olha, é meio complicado isso, porque os dois não conversaram e não discutiram coisa nenhuma. Conversam e discutem via imprensa. A vereadora Maísa, que como vereadora está correto em avaliar, em analisar, ir lá nas unidades de saúde e verificar, se ela não foi, mas ela recebeu informação a respeito, de verificar tudo isso, a questão da saúde. Ok? Esse é um ponto. O segundo ponto é quando o prefeito rebate as denúncias ou acusações ou o depoimento da vereadora. Veja, amigos, o prefeito, se eu tiver correto, a leitura que eu fiz está correta, o prefeito joga dizendo que a vereadora está defendendo as pessoas que vão pegar atestado. Não é isso. Não é isso, amigos. Então você está defendendo a vereadora, então? Não. Você está dizendo que a vereadora está certa nisso aí, que ela não está pegando atestado. Ela não defende quem está pegando atestado. Não, ela está defendendo a falta de estrutura, a falta de medicamento e as falhas dentro do sistema. Não tem nada a ver com atestado. As pessoas vão para as unidades para ser tratadas. Se elas precisam de um atestado, aí não é problema do vereador, muito menos do prefeito. É problema do profissional médico. É ele que emite o atestado ou não. E o paciente pede ou não. Então, isso é uma competência única e exclusiva do médico. Não tem nada a ver com o prefeito. E não tem nada a ver com o vereador. É competência única e exclusiva do médico. Tanto é verdade, amigo, que o enfermeiro não pode emitir um atestado médico. Só o médico mesmo. Só o médico. Eu não posso. O Paulo não pode. Ninguém pode a não ser o médico. E cabe a esse profissional, de forma ética, moral e competência que ele tem de sobra, os nossos profissionais são fantásticos aqui na área médica, emitir ou não quando o paciente pede. Simples, amigos. Então é uma discussão desnecessária. É uma discussão desnecessária. Por outro lado, é preciso fazer um outro ponto aqui. Eu sempre vou defender, mas sempre vou defender, que vereadores, que deputados estaduais, deputados federais, senadores façam de fato fiscalização. Ok, amigos? Por isso que o amigo telespectador, que já me conhece já há algum tempo, e eu já falei isso muitas e muitas vezes, quando eu faço um elogio aberto e rasgado para a Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, principalmente no mandato anterior, na gestão anterior, na legislatura anterior, porque em 2019, essa Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa tinham 5 integrantes fantásticos, 4 médicos e 1 servidor de carreira da Secretaria de Saúde do Estado. Peregrinaram todos os hospitais regionais do Estado, inclusive hospitais aqui no estado e na capital.
fizeram toda uma peregrinação no mês de março a outubro e apresentaram um relatório desse trabalho. Amigos, isso tem que ser elogiado sempre. Por mais crítica que eu venha a fazer, e faço mesmo com relação à Assembleia Legislativa, nesse particular eu tenho que elogiar, porque o relatório foi substancioso, embora lá no final não se deu tanta atenção, e eu estou falando da questão do Executivo, não se deu tanta atenção a esse relatório, porque esse relatório foi produto de uma fiscalização. Então, amigos, não cabe apenas à Assembleia Legislativa, cabe também à Câmara Municipal. Por que não um grupo de 2, 3 vereadores ou um vereador só? Vai lá nas unidades e comece, não para fazer vídeo, porque isso não é fiscalização. Eu já falei isso 500 mil vezes, vou repetir. Eu sou vereador, vou lá, faço um videozinho e jogo na bolha, na minha bolha lá, na rede social. Isso não é fiscalização, amigo. Fiscalização é outra coisa muito diferente. Então o vereador, de fato, foi eleito para isso, vai lá, faz a fiscalização, faz os seus apontamentos e faz, inclusive, a sugestão, mandando para a prefeitura. Amigos, um parlamentar, ao fazer uma fiscalização bem feita, ele ajuda a administração. Sabe por que ajuda, amigos? Porque ele está apontando defeitos, está apontando desacertos. E ao apontar desacertos, ele está ajudando a administração a perceber, falar, olha, está errado mesmo, vamos corrigir aqui. É esse o papel do parlamento. Ok, olha só, a gente continua nossa discussão daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente pode falar de um monte de coisas, inclusive ainda sobre a questão da saúde na capital, no estado, política, enfim, tudo que for pertinente aqui no nosso programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Olha só, a gente já retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal. A Maria de Lourdes é uma telespectadora do bairro Boa Vista com quem eu encontrei essa semana lá no governo. Foi no governo? Foi no Ministério Público? Ah, foi no governo. A Maria de Lourdes, que ela tem 2 filhas, a Catarina e a Cecília. Obrigado para todas vocês. Acompanham sempre o programa Opinião. Obrigado a vocês. E lá no Ministério Público, eu estive por lá no auditório, o seu Benedito Carvalho, ele também acompanha, é aposentado, já acompanha o programa Opinião sempre. Encontrei com ele, foi ontem isso. Só que eu não falei ontem porque eu acabei esquecendo. A idade vai chegando e a gente vai ficando meio zurueta, né? Olha, no bloco anterior, Lorenberg, Alves e eu, a gente estava conversando aqui sobre a saúde pública, especialmente na cidade de Cuiabá, no município de Cuiabá. Os gargalos existem, gente, existem e não são de agora. Agora, a gente precisa encarar de frente. Essa questão da fiscalização não pode deixar de acontecer nunca, nunca. O Abílio, quando vereador, fiscalizava ao seu modo, e eu concordo com o modo, ao contrário do que disse Lorenberg, eu concordo. Eu tenho o direito de discordar e dar minha opinião também, que é, eu acho que a tecnologia está aí para ser usada para o bem. A câmera filmando é o batom na cueca. Contra a imagem não tem como você recorrer. O que eu sou contra é fazer foguetório em cima de um alarde, de uma imagem. A pessoa está lá, o paciente está lá na UPA, dando uma convulsão e ninguém para acudir. Isso é fato. Se eu chego aqui e falo, olha, rapaz, eu estava lá na UPA e caiu um senhor lá dando uma convulsão, um tremelique lá. Aí você fala para mim, Paulo, isso não existe. Aconteceu isso? Aconteceu. Outra coisa, eu falar assim, Lorenberg, olha só o que aconteceu. Olha essa imagem aqui, já não deixa a gente indignado. Aí mostra lá o senhor, eu estou fazendo sensacionalismo, mostrando o senhor. Não, desde que eu não exponha o que não se pode ser exposto, partes íntimas ou alguma coisa assim que possa ser muito gritante, bem que nada mais pode ser gritante do que uma pessoa passando mal por falta de atendimento. Mas a imagem, ela
consolida aquela denúncia. Então, nesse aspecto, sem sensacionalismo, eu concordo. Então, a tecnologia está aí. Agora, eu concordo, Lorenberg, que deva ser formado, seja por mas pode ser também um grupo. Disseram que no passado, na gestão do Emanuel, tinha uma patrulha aí para fazer essas rondas nas coisas, nas unidades de saúde. Eu vi que ela atuou, eram vários deputados, inclusive Toninho de Souza era um deles, deputados não, vários vereadores, que faziam a peregrinação, mas assim, era algo muito superficial. Isso é opinião, viu? Não estou aqui criticando A ou B. Porque quando você avisa, manda a equipe na frente, mas não sei o quê. Aí vira uma coisa muito circense, na minha opinião. Tanto que ela não surtiu efeito, né? Agora, se juntar todo mundo ali para fazer uma fiscalização séria, o papel do parlamento é fiscalizar, o que não impede que o próprio executivo tenha seus membros também lá, acompanhe. Imaginou você, gestor, seja você secretário de saúde, ou até prefeito, ou vice-prefeito, ou secretário de alguma coisa do executivo, você acompanhando essa equipe, você vai lá, identificou o problema, na hora você pode tomar uma providência. Eu citei ontem aqui, indignado, a questão do senhor que faleceu entubado lá na UPA do Morada do Ouro, porque precisava de uma UTI. Ah, Paulo, mas a UTI, quem faz a gestão lá da regulação é o Estado. Gente, eu não quero saber que cor tem o gato. Se ele miar e se ele pegar o rato, está resolvido. Então é isso que o povo quer saber. Lá na ponta, o cidadão, a família desse senhor que faleceu, eu não queria saber se era o Lorenberg, se era o Marcelo, se era eu que mandava. Ele queria que alguém tomasse providência, poder público, não é? E não tomou. Então, eu defendo que tenhamos aí a fiscalização, que é obrigação do parlamento, inclusive vocês, senhores vereadores situacionistas, vocês que estão na base, não é porque estão debaixo da sombra da árvore que vocês estão de boa. Pelo contrário, tem que ir lá. E eu sei que o glorioso Abílio é coerente, ele vai saber receber as críticas, as observações, as demandas e tomar providência. Porque se ele não tomar providência, vai dar ruim para ele. Agora ou depois, vai dar ruim para ele. Então, já mostrou aí que está antenado, que está ligado, estou vendo ele fazendo algumas visitas com a Lúcia Helena, mas Lorenberg, sem a fiscalização não dá. Eu acho que ela deve ser feita obrigatoriamente pelo parlamento, mas nada impede que membros do executivo também o façam, né? Porque aí a providência pode ser tomada na hora. Uhum. Não é, Paulo, não é que vai tomar, acabou o remédio tal. Na hora ele vai resolver? Pode ser que ele resolva, pode ser que ele ligue para vamos supor que o secretário de saúde de Cuiabá identifique isso lá ele pode ligar para o Estado, ô secretário Gilberto Figueiredo aí, tem essa demanda, será que o pessoal aí não tem para suprir agora, mas durante os 3 dias aí eu já... Assim que funciona, não é? Agora, ficar puxando picuinha política, nego, todo mundo está de saco cheio. Paulo, e amigo telespectador, veja, o trabalho de um parlamentar é também de fiscalizar. É claro que fazer leis também, é claro que fazer as indicações também, porque tudo isso contribui muito com a administração. Veja, não é só o executivo sozinho. Muitas vezes, qualquer um de nós, quem nunca errou, às vezes você está vendo o erro e você não vê o erro e passa 500 mil vezes, porque é você que está fazendo. Um outro que está olhando o que você está fazendo, que percebe na hora o erro. Aí que entra o papel do parlamentar, amigos. Veja, o parlamentar fiscaliza as ações, as obras, as iniciativas do executivo. O executivo pode estar passando por cima desses mesmos erros, desse mesmo desacerto e não o viu. Não viu, amigos. E aí o parlamentar aqui que fiscaliza, nem todo parlamentar gosta de fiscalizar coisa nenhuma. E a Câmara Municipal de Cuiabá é testemunha disso, né? E não é dessa legislatura só, não. Todas as legislaturas faltou muito
a fiscalização. Aliás, o parlamento, de uma maneira geral, falha muito na fiscalização. Está deixando para outros fazer no lugar dele. Amigos, quando você faz uma fiscalização, eu volto a insistir, o parlamento pode ajudar o executivo, amigos. O Paulo tem razão quando diz que não é apenas a oposição que tem que fazer fiscalização, não, é todos os vereadores, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, porque eles foram eleitos para isso. Eu já falei em outra oportunidade e vou repetir, o parlamentar não é para defender governo A, B ou C, é para defender o interesse, a vontade e os desejos do conjunto da população. Foi para isso que eles foram eleitos. É para isso que eles representam o conjunto da sociedade. Não é para defender governo. Se o governo, se o executivo manda, não importa quem seja, manda um projeto para a Câmara, para a Assembleia, para a Câmara Federal, para o Senado, não importa. Se mandou, é tarefa número 1 desse parlamentar, não importa que seja municipal, estadual ou federal, ele tem que discutir esse projeto e perceber o alcance político desse projeto. Trocando em miúdos o que eu acabei de falar agora. Vai atender quem na sociedade esse projeto? Vai atender meia dúzia de pessoas? Ou vai atender uma comunidade com 50 mil pessoas? Ou com 200 mil pessoas? Ou com todo o conjunto de quase 700 mil pessoas em Cuiabá? Se for atender, você vota favorável. Se não for atender, mesmo que você seja da base, você vota contra. Sabe por que você vota contra? Porque você não representa governo, você representa o conjunto dos munícipes, amigos. É aí que está o grande detalhe, que as pessoas ainda não pararam, e eu estou falando de pessoas, eleitores comuns, ainda não pararam para perceber isso. Você escolheu Lorenberg para vereador, para fiscalizar, para fazer leis, para ajudar o munícipe cuiabano. Não para ajudar governo A, B ou C. Está errado, amigos. Percebe a diferença? É essa que é a diferença. Agora, se o projeto é bom, você tem que votar. A oposição tem que votar a favor. Essa que é a diferença de tudo. Infelizmente, o parlamentar faz um jogo de palavras, um malabarismo, engana o conjunto da população e finge que está fiscalizando. No fundo não está fiscalizando coisa nenhuma. Infelizmente. Infelizmente. E tem que ser contínuo isso, viu? Tem que ser tempo todo. Por que eu estou falando? Paulo, por que você está falando isso? Porque nós estamos no ano de véspera eleitoral. Eleições gerais vêm aí, 2026. Muitos, não são poucos, muitos parlamentares da Casa de Leis aqui de Cuiabá vão tentar beliscar a vaguinha das 25, é 25 ainda, Lorenberg, ano que vem? Vai ser lá na Assembleia? Na Assembleia ou 30? Provavelmente virá para 30, né? Então, sabendo que haverá esse aumento de vagas aí, muitos estão com os olhos esbugalhados nas vagas lá do parlamento, né? Então vão tentar. Paulo, está falando que a Maísa está falando isso? Não, a Maísa está fazendo o papel dela, que é fazer o quê? Fiscalizar, está lá falando. Se ela tem razão, se ela não tem razão, não sei. O fato é que o parlamentar tem que fazer também a fiscalização lá. E eu acho assim, eu tenho a seguinte opinião, já manifestei aqui no programa Opinião, vou falar de novo. Se eu sou da situação, se eu sou da oposição, se eu quiser realmente trabalhar como fiscalizador, se eu quiser que surta efeito o meu trabalho, identifiquei o problema na UPA, ou lá no asfalto que está rachado, que tem buraco, não sei o quê, o que eu vou fazer? Vou levar esse problema para o secretário da pasta ou para o prefeito, que seja. Porque assim eu vou garantir a possibilidade de uma resolução mais rápida. Ao contrário, se eu for para a tribuna, ou lá para o programa Opinião, rasgar o verbo, xingar, esculachar, eu vou estar acirrando mais ainda, puxando, esticando mais a corda, criando mais animosidade e a distância da solução para os problemas vai ficar muito maior. Então,
tendo diálogo, bom senso, chega, chama a Lucelena, no caso da saúde, ou o rapaz lá da Obras, não é? E qualquer área que seja, da educação, tenta resolver. Se for taxativo o prefeito ou o gestor, que não vamos resolver, que você está mentindo, tal, aí você vai, peraí, tentei por diversas vezes, não consegui, estou trazendo problema para você aqui. Estou trazendo aqui na tribuna e no programa, na imprensa, enfim. Eu penso isso, acho que o bom senso tem que prevalecer, inclusive na hora das tratativas. Para isso tem que ter o trabalho eficaz do líder, do prefeito lá, nesse caso é o Dilemário, que haja essa conversa, vamos conversar, se fumar o cachimbo da paz para evitar problemas. Meu glorioso Lorenberg, eu vou te deixar, vou cronometrar aqui, quiser vai ter 1 minuto para suas últimas considerações, porque eu tenho que encerrar o programa. Ah, é? Diante que a gente tinha mais 1 hora ainda. Não tem. Peraí, deixa eu ligar para o Dorileu ao vivo aqui. Se ele autorizar, esquece futebol, viu? Quero ver eu ligar para ele. Mas, amigo telespectador, é exatamente isso. O nosso maior objetivo aqui do nosso programa, que você já acompanha há mais de 5 anos o nosso programa, é um só. Provocar a reflexão do amigo telespectador. O amigo telespectador tem que começar a pensar naquilo que nós fazemos, ainda que você não concorde com nada que nós falamos. Você tem todo o direito de discordar, de concordar com o que nós falamos. Mas o correto é exatamente uma só. Todo posicionamento, toda manifestação, ela é política. Toda. Se nós estivéssemos aqui, eu e o Paulo, conversando sobre a saída do Flamengo do Campeonato Mundial, que eu nunca assisti, que eu não assisto, se eu estivesse conversando isso, quando eu me posicionar, é um posicionamento político. Quando o Paulo posicionar defendendo o time dele, é um posicionamento político, amigos. É isso que nós precisamos entender e perceber. Se for falar do Flamengo, machucou meu coração aqui agora, de tristeza. O Flamengo foi desclassificado aí. Chorei. Mentira, não chorei não. Olha só a opinião. Agora eu choro porque eu não queria encerrar o programa, mas tem que encerrar. Lorenberg se encontra amanhã então, né? Até amanhã. Sextará. Amanhã será uma sexta-feira, a gente vai estar com você aqui ao vivo. Olha, mas antes eu tenho que dizer uma coisa muito importante para você. Você mesmo. Fique agora com a partida entre CRB e Atlético Goianiense pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você acompanha, sabe aonde? Só aqui na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, bom futebol, fica bem, fica com Deus também.